Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí de Neto bastante revoltado. Ele surtou com a derrota do Corinthians para o Internacional por 2-0. E vamos ver também como a imprensa esportiva reagiu à vitória do Verdão, que venceu por 3-0. Então, sem mais enrolações, fica com o vídeo muito legal. E também comente, galera, de onde você está assistindo, qual estado aí ou país. Então, sem mais enrolações, fica aí, galera, com o vídeo. Vamos lá, então. A verdade, o Corinthians perder pro time do Internacional, eu vou falar uma coisa pra você. Só perdeu porque você, Fernando Diniz, mexeu mal no time, desqualificou o time do Corinthians que estava marcando e que jogou muito bem o primeiro tempo. Era pra ganhar o jogo com tranquilidade, mas muita tranquilidade. Mas aí, você colocou o Lingard. Que legal o Lingard, hein? E aí, vai colocar o Memphis quinta? E aí? Pô, meu irmão, você não tinha que ter colocado o Lingard. Você tinha que ter colocado o outro volante. Você tá jogando fora de casa. Você tava jogando bem. Aí você abriu o time. Abriu o time. Uma desgraça. Tomou o primeiro gol numa saída. Tomou o segundo num pênalti, que foi pênalti. Você, Fernando Diniz, entregou o jogo pro Internacional. E todas as vezes que o Internacional teve chance para fazer o gol, foi Gabriel Paulista entregou, Hugo entregou, só isso que eles fizeram. O Corinthians se joga certinho do jeito que jogou o primeiro, ganha o jogo com facilidade. Isso é o que eu penso. Vamos lá, o craque perfil líder, Alan Patrick. Craque perfil líder, Alan Patrick. Craque perfil líder, Alan Patrick. Eu vou colar o Patrick também, craque. Pé de rato, Garro, que ridículo, que jogador que não dá um chute no gol, corre desordenado, que coisa ridícula. E aí, pra você? Eu vou com o Fernando Diniz, pé de rato. Garro. Fernando Diniz, pé de rato. Garro, pra você, Matheus. Garro. Absurdo, absurdo do absurdo. É uma coisa impressionante, É incrível, que é uma coisa assim, ó. Nós aqui da Rádio Craque Neto, a gente tá fazendo os números do Garro. Ele andou em campo. E vocês me xingavam, hein? Quando eu jogava, ô gordo, ô mercenário, não sei o quê. Meu irmão, 63 jogos em 2 anos. 3 gols. 3 gols. Pedro Raul, 60 jogos, nenhum gol. Cara, é impressionante. Caio César, 19 jogos, 2 gols. Aí o time tá certinho. O Fernando Diniz mexe no time e perde o jogo fácil de ganhar. Jogo fácil de ganhar. Fica com você aí, meu querido Luan Siqueira. Diga uma coisa, esse aspecto financeiro aí de 2 milhões de venda de manda, a gente vai falar daqui a pouquinho. Me fale por que o Palmeiras, na sua opinião, teve um primeiro tempo mais complicado e no segundo tempo praticamente passeou. Porque no primeiro tempo o Fortaleza não ficou só se defendendo como os jogadores e o próprio Abel esperavam, né? O Fortaleza, como o Paulo Tuori já tinha anunciado, tentou também buscar o jogo, incomodou o Palmeiras, se posicionou e também foi para frente. E o Palmeiras meio que ficou meio bagunçado. Além do que não tinha alguns dos seus principais jogadores e titulares no jogo. O Flaco Lopes estava no banco, o Vitor Roque estava no banco, o Paulinho estava no banco. Então o Palmeiras jogou com o Sousa, com o Maurício, que está numa fase muito boa desde que voltou da Copa do Mundo, né? O John Arias, esse cara joga demais. Esse cara hoje é um diferencial, não só no Palmeiras, mas no futebol brasileiro. Tudo passa por ele, né? É um cara que está dominando o campo. Onde ele está, tem coisa acontecendo. O John Arias realmente foi a grande contratação do Palmeiras e talvez até do futebol brasileiro, né, nessa temporada. E no segundo tempo, o Abel ajustou o time do Palmeiras, reposicionou ali a parte ofensiva, criou mais aproximação entre os jogadores e o gol saiu cedo. O Maurício fez um golaço logo de cara. E quando você abre 1-0, você desmonta a estratégia do adversário, que acaba se assustando até e pensando o que é melhor agora, segurar a derrota de 1-0 ou tentar buscar o empate porque tem o jogo da volta. E o Fortaleza nessa acabou levando o segundo gol também, e aí foi uma coisa natural, automática até o Palmeiras fazer o terceiro, quase fez o quarto. O Flaco Lopes perdeu o cara a cara, o quarto gol do Palmeiras, e aí a Inês já era morta, né? O Palmeiras naturalmente construiu a sua classificação
e mostrando, viu, Bernardo, Zenon, Xará, pelo menos para mim, e até, como você disse, Bernardo, no começo, vendo os jogos dessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil, com 4 jogos em 0-0 dos 7 que aconteceram até agora, um nível baixíssimo de futebol apresentado pelos times. Até o Grêmio e Mirassol hoje foi 1-1 em Mirassol, eu vi boa parte do jogo. Jogo feio, jogo ruim, muitos erros técnicos, passes de 2 metros que são desperdiçados, sabe? E o Palmeiras, dentro disso tudo, acaba se sobressaindo. Então eu acho que o Palmeiras, se fizer tudo direitinho, essa Copa do Brasil sem o Flamengo, que já foi eliminado, fica bem encaminhada para o Palmeiras. Ô, louco, concorda, Bernardo? Eu concordo, o Flamengo o Palmeiras é um time muito eficiente, né? Pragmático. Então o Abel o Abel é um psicólogo, cara. Ele é fantástico. Podemos até contestar a forma com que ele joga, que o Palmeiras tem um jogo muito burocrático, mas é o time mais eficiente, é um time que não brinca, que quando tem a chance mata, ele faz o resultado. Então o Palmeiras, o campeonato, todos os campeonatos que tem, o Palmeiras com certeza é o favorito. Qual é a maior virtude desse Palmeiras, Bernardo? Eu acho que esse pragmatismo que o Abel consegue incutir no time. Porque o Palmeiras, você vê que todo mundo pode falar, o Palmeiras não joga bonito, mas eles jogam a mesma coisa todos os jogos. Competitivo, né? Perdendo ou ganhando, os caras correm, os caras se entregam. Então só o Abel consegue, é o único treinador que consegue extrair realmente o máximo dos jogadores de futebol que jogam no Brasil. Porque você não vê o Palmeiras moroso, não vê o Palmeiras lento, não vê o Palmeiras sem garra. E o futebol hoje, o talento não é o que importa, então o Palmeiras está nadando de braçada no que ele faz de melhor. Em cima disso, eu concordo e acho que o Abel tem um mérito gigantesco nesse Palmeiras. Total. De gerir esse grupo com jogadores que têm cara de titular, estando no banco e sem perder o grupo, sem deixar nada acontecer que atrapalhe, biquinho de um lado, porque a gente sabe que um grupo de grandes jogadores, quando você tem um jogador de nível de titularidade no banco, o cara quer jogar, ele não fica satisfeito, o cara quer entrar, ele quer ter mais minutagem, mas o Abel no Palmeiras consegue fazer com que os atletas, até esses maiores, olhem para ele e falem, não vou falar nada porque o Abel que manda. Até a gestão da diretoria, você vê que não tem conversa, não tem postagem do jogador, da família, do cachorro no late, não tem conversa fiada ali. Então é muito profissional, o Palmeiras está dando aí um exemplo de como, como fazer uma gestão. Né? O Palmeiras tem um conjunto bom e a individualidade também boa. O conjunto e a individualidade caminham juntos. Pode ver. O conjunto, que é uma cara, o Palmeiras tem uma cara já há muito tempo. E a individualidade aparece. Para mim, hoje, os melhores jogadores do Palmeiras são o Marlon Freitas e o Franco Lopes. Marlon Freitas hoje jogou muita bola. Hoje ele foi... Vem jogando, né? Vem jogando, né? Hoje ele jogou muita bola. Joga muita bola. Hoje ele foi o melhor jogador da partida, o Marlon Freitas, para mim. Porque ele foi decisivo nos desarmes, nas jogadas... De construção, quer dizer, então acho que é um jogador que chegou no Palmeiras desde a estreia, já estreou bem, está mantendo uma regularidade muito grande no Palmeiras, quase não sai do time, joga todas as partidas e joga bem. Ô Zenon, pelo que foi dito do Alex, do Bernardo, do Miller, quero a sua opinião do geral desse Palmeiras, Abel Ferreira, e me fale sobre o Maurício, que ele volta depois da Copa do Mundo, vai para uma Copa para trabalhar na seleção paraguaia, marca 4 gols, era um jogador que a torcida já estava olhando, é um reserva e tal, ele voltou depois da Copa o Zenon, e de camisa 10 você entende. Com certeza, Osmar. É um jogador diferenciado, um jogador tecnicamente muito bom, né? Sabe ocupar muito bem os espaços, e esse tipo de estratégia, lógico que a gente tem que dar méritos para o Abel. Ele cria a estratégia do Palmeiras para que o Palmeiras jogue dessa forma, que busque o resultado, né? Ele falou ali, criamos dificuldades. Abel, não se cria dificuldade. A dificuldade aparece. E você tem que saber como sair dela. Você não está criando dificuldade, né? A dificuldade aparece para você. Só que você tem a sua forma de ser um bom estrategista e mudar completamente a cara do time para uma nova tática, para que o
para que o time busque a vitória. Então eu vejo assim, tá? E o Maurício, sem dúvida nenhuma, é um jogador super interessante. O Maurício, inclusive, foi perguntado hoje, ali na zona mista, sobre esse momento dele, porque quando ele vai à Copa do Mundo, muito motivado pela seleção paraguaia, ele não era unanimidade entre os próprios torcedores do Palmeiras, era um jogador de grupo. Agora ele volta diferente. Foi perguntado se ele vivia o seu melhor momento dentro do Palmeiras. Vamos ouvir o que respondeu o Maurício. Entrou no vestiário, claro que é uma pressão externa muito grande, tanto de mídia quanto entre os clubes, mas isso no vestiário não entrou. Acho que isso não pode entrar, não pode nos tirar o foco ou nos prejudicar, então foi bem isso. O Maurício já vai falar a esse respeito, né? Não era essa a resposta para entrar do Maurício, mas o Maurício, ele diz o seguinte: é claro que eu acompanhei inclusive a entrevista, ele disse, eu posso estar vivendo sim o melhor momento da carreira, e foi naquela resposta mais protocolar. O importante é o momento do Palmeiras, né? Grupo. A Copa do Mundo pode ter mexido a ponto do Maurício ter voltado diferente? Vocês concordam com o Zenon, que realmente voltou diferente, além dos números que ele está entregando? Jogou Copa, né? Então pode falar com propriedade. Não, veja bem, o Garrafa, o Maurício fez um gol na Copa do Mundo. Ponto. Agora, no time do Abel, ele é reserva. Até então, era reserva. Ele não era titular absoluto. É isso. Então, ele buscou espaço ali, briga com Arias, briga com o Alan, briga com o Vitor Roque. Seu Alex Miller era um dos que também não olhava com bons olhos a titularidade dele. Veja bem. Tem jogadores melhores que ele. Exatamente. Eu não sou fã do Maurício também. Eu acho que o time do Abel, o time do Palmeiras, todos os titulares disponíveis, o Maurício, ele fica no banco, ele é segunda opção. Mas, claro, hoje fez gol de novo, vem jogando bem, está sendo regular no Palmeiras, quando precisa ele comparece. Sabe por quê, Garrafa? Eu acho que aí isso é importante. O treinador sabe que pode contar com ele se ele estiver no banco. Então isso é legal. Exatamente. E por isso que eu falei agora há pouco. O Abel importância do Abel. O Abel sabe fazer com que os jogadores, mesmo não sendo titulares absolutos, eles sintam que são importantes também. Jogando 5 minutos, meio tempo, o jogo todo. O Abel consegue fazer isso, porque se você pensar bem, o Flaco Lopes, que é titular do Palmeiras, ele acabou de voltar das férias, faz uma semana. Por isso que ele não é titular hoje. E hoje não jogou. O Vitor Roque vem de uma cirurgia no tornozelo, mas antes dele se machucar, ele tinha sido convocado pelo Ancelotti na outra data FIFA. E ele é um cara que, quando estiver inteiro, será titular do Palmeiras. O Paulinho está sendo trabalhado para jogar mais, porque ele é um cara diferenciado e quando ele entra, ele muda jogo. Mesmo estando ainda com dificuldade de aguentar uma partida inteira, o Abel está com... ele tem entrado e tem feito gols. Está tomando cuidado com ele por conta disso. Exatamente. Você tem o Alan, que hoje tem uma função única no Palmeiras. O Palmeiras joga com 3 zagueiros. Mesmo com o Gomes machucado, ele botou o Emiliano Martínez como zagueiro. Então, o esquema é o mesmo, com 3 homens ali atrás. E ele precisa de alas. O Piquerez não é tão ala. É que o Piquerez joga porque tem panca de capitão, experiente, tudo mais. Então, o menino Arthur não vai jogar. Mas o Arthur tem mais cara de ala do que o Piquerez, por esse esquema de jogo do Palmeiras. E na direita, o Giai, ele é mais lateral / zagueiro do que um ala. Ele passou do meio de campo, o Giai não sabe fazer com a bola. E o Kelvin vive um momento muito ruim, que seria mais um ala. Então ele colocou o Alan como ala. E deu certo, está dando certo. Então o Alan não vai sair do time também, porque nesse esquema de jogo do Abel, ele precisa desse cara pela direita como desafio. O Alan tem a individualidade. Que o Vitor Roque e o Flaco Lopes não tem. E aí você tem Marlon Freitas e Andréas Pereira, você só pode jogar com 11. Então o Maurício, ele vai ser importante para o Palmeiras. Ele é um cara importante para o grupo, para os jogos, mas quando todo mundo estiver inteiro, ele não será ele não vai ser titular. Exatamente. Por falar em 3 zagueiros, nós temos aqui na bancada, né? O Paulo está lá na Alemanha, nós temos 3 ex-atletas aqui. E parte da torcida do Palmeiras estava reclamando do esquema com 3 zagueiros, muita gente entende que é um esquema defensivo. Vocês que trabalharam com grandes profissionais, foram grandes jogadores, o esquema com 3 zagueiros, ele pode realmente ser um futebol ofensivo? O Abel estava sofrendo críticas de forma injusta. Dá para se montar um time com 3 zagueiros, mas uma equipe que tem uma proposta ofensiva? O Alex ele acabou de falar, se você montar 3 zagueiros, você tem 2 alas, caras que atacam, você continua sendo ofensivo da mesma forma. Ele colocou o Alan hoje para jogar pelo setor, né? Os 3 jogos, já que é o Alan que joga ali. Eu penso da seguinte opinião, cara. Eu acho que o time montado, a zaga,
ela tem condições de ajudar o pessoal do meio campo e ajudar o pessoal de ataque. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo o zagueiro receber a bola e tocar para o lado, para o outro companheiro. Aí o outro companheiro devolve a bola para ele. Pô, na sua frente tem uma baita de uma abertura para o zagueiro pegar a bola e tentar ajudar o setor de meio campo e o setor ofensivo. No nosso tempo, no meu tempo que eu jogava, os meus dois laterais, eles iam para frente direto, então praticamente ficava no 2, 6... O volante não descia, o volante cobria os laterais. Justamente. Né? Então, assim, e o Paulo pode falar também, vários clubes hoje na Europa, eles jogam no 3-4-3. A maioria dos clubes europeus hoje estão jogando com 3 zagueiros. Então, isso não quer dizer que um time é mais ou menos defensivo simplesmente porque ele joga com 3 zagueiros. Tem que ter um equilíbrio, né? Quando você tem 3 zagueiros, Rafa, 3 zagueiros, mas você tem 2 alas que vão constantemente, o time fica mais ofensivo. Porque você vai atacar com 5. Né? O Palmeiras tem o Piquerez, tem o Arthur, tem o Jair do outro lado. O Palmeiras automaticamente com 3 zagueiros, o Palmeiras fica mais ofensivo. Né? E tanto hoje que constantemente o time atacou e criou oportunidades. Então quando você tem 3 zagueiros e tem 2 alas que constantemente vão, porque com 3 zagueiros os alas são obrigados a avançar. Não tem que ficar lá atrás. Você tem 3 zagueiros, então os alas são obrigados a avançar para poder ajudar tem liberdade para subir, né? Claro, acho que o 3 zagueiro dependendo dos laterais. Dos laterais fica ofensivo. Sim. Pô, nos times que eu joguei, a gente atacava com 8, pô. Exatamente. A gente atacava com 8. 8. Ué, para massacrar mesmo o adversário. E por isso que o Bernardo... Não deixar respirar. Por isso que o Bernardo falou, eu tive a sorte de não ter que marcar o Zenon. Não deixar, porque eu e o Zé Carlos no Guarani, rapaz, a gente ia pra frente, meu, e quando tinha posse de bola. Posse de bola. Mas é isso, Zenon. Hoje os clubes têm a posse de bola, mas não atacam. Não sabe o que faz. Não atacam. Não querem sabe atacar. o que faz com a bola. Tem essa coisa de jogar sem bola, dar a bola. Eu não entendo. Isso é novo, hein? Eu não entendo. Isso é novo. Aliás, sobre 3 eu não gosto de jogar com a bola. Pô, Não, depois que eu vi na Copa do Mundo. Então, Depois que eu vi na Copa do Mundo. A saída de jogo, o cara dando um chutão lá pra frente. Estão fazendo aqui. Já vi aqui no Brasil. Posse de bola. Eu já vi aqui no Brasil. Absurdo da saída, isso, chuta lá na bandeirinha do outro. Absurdo. Que é isso? Bom, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí como jornalistas, comentaristas, imprensa esportiva, né? Do Brasil aí, analisou essa partida aí do Palmeiras, né? No começo do vídeo vimos aí Neto bastante revoltado com sua derrota para o Internacional, achou que seria uma vitória fácil, apesar de o Internacional estar indo numa fase ruim, ele surpreendeu aí o Corinthians. E o Palmeiras fez a lição de casa, venceu em casa por 3-0 e praticamente já está classificado. E isso é fundamental para poder jogadores ser poupados e ter continuidade nos campeonatos em questão. O campeonato mais importante para o Palmeiras no momento é a Libertadores, depois vem Brasileirão, depois Copa do Brasil, né? É a terceira aí que tem mais importância. Então, isso é muito importante porque aí no segundo jogo dá para poupar muitos jogadores e focar no Brasileirão e Libertadores, algo aí que outros times acabam não estando, né? Que é o caso do Flamengo. Então é isso, torcedor. Qual é a sua opinião? O que você está achando da atuação aí de Maurício, a atuação de John Arias, que voltou aí, né, da Copa do Mundo, jogando muito bem, Flaco Lopes, Vitor Roque, Paulinho, jogadores importantes na sequência do Verdão. Comece a opinião aqui pra gente, que é muito importante, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, galera, para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.